Oiê, eu de novo com mais uma historinha para vocês. Essa remontando ao final dos anos 1960, início dos anos 70, para falar de mais uma das coisas pelas quais eu sou apaixonado. Foi quando eu ganhei a minha primeira máquina fotográfica. Era uma Tuca fabricada pela DF Vasconcelos, que na época era uma indústria de lentes para óculos. Os caras tiveram a ideia de lançar uma máquina fotográfica que nada mais era do que um caixotinho de plástico que usava o filme 147. É uma maquininha super simples, sem nada, só tinha o disparador e o enrolador do filme, que a gente não podia esquecer de usar, porque senão ela dava dupla exposição. Maquininha simples com a qual eu me diverti bastante. Depois disso eu me lembro que a Kodak lançou no mercado uma maquininha mais popular, a tal da Xereta. Quem tiver mais idade deve se lembrar. Era uma maquininha super simples também, bastante limitada, mas que acabou popularizando a fotografia de modo geral. Dessa eu não tenho nada, não guardei nenhuma delas. Mas depois da Xereta, a gente passou então para a Kodak Easy Load. Essa já usava um filminho 135mm, era um filme mais popular, né? Enfim, uma maquininha simples, porém um pouquinho mais completa. Ela já tinha um visorzinho digital, ela tinha opção de exposição, foco, tinha timer, né? E tinha flash já embutido, diferente da Xereta, que a gente tinha que usar um Magic Cube, que era um flash descartável. Depois disso, a gente passou então para a Yashica ME1, uma maquininha fantástica, apesar de simples e robusta, muito boa, porque e apesar de ter uma lente fixa de 35mm, ela já tinha o foco manual e ela tinha o controle de exposição, de abertura, aliás, de 2.8 até 16. E ela tinha uma sapata para flash, a gente usava o flash separado, né? Enfim, uma maquininha bem gostosa de se trabalhar, com a qual também fiz muitas fotos com ela. Depois da Yashica, a gente tem então a fantástica, poderosa Pentax Spotmatic, uma máquina já profissional, né? Com lentes intercambiáveis. A lente era de rosca e a gente podia usar, enfim, uma infinidade de conjuntos ópticos aí. Essa máquina, como toda profissional, tem várias opções de abertura, de exposição, regulagens infinitas. O legal dela é que ela tinha essa abertura B aqui, essa exposição, aliás, B, que permitia que a gente fizesse fotos de longa exposição. Na época eu trabalhava na Avenida Paulista, num prédio, no 10º andar, e eu ficava à noite fazendo fotos da janela da Avenida Paulista e deixava aquele rastro de luz dos carros, era bem legal. Fiz muitas fotos, inclusive na Avenida Paulista, 23 de maio, cercanias ali do Paraíso. Junto com essa máquina, eu tinha essa teleobjetiva, era uma 70-200, que também me deu bastante alegria. Hoje, devo ser sincero, elas estão sem condição de uso, porque ficando muito tempo guardadas, elas estão cheias de fungos e já não vale mais a pena mandar arrumar. Daqui a gente passa então para as máquinas digitais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma Sony, uma das primeiras digitais que foram lançadas no mercado. Era uma máquina grande, que era primitiva, pode-se dizer, tinha pouca resolução, e eu me lembro que a gente guardava as fotos num disquete, cada foto num disquete, ou um disquete para cada foto. Na época eu fazia uma edição de uma revista de autopeças e eu usava essa máquina para fotografar os produtos. Depois eu tive uma outra maquininha digital que era tão ruim que eu não me lembro nem a marca, né? Mas foi
enfim, uma das primeiras também que eu tive a oportunidade de ter. Acabei passando para frente para poder comprar essa belezinha aqui. É uma Nikon Coolpix. Essa é uma maquininha bem completa, gravava no cartão já cabia bastante coisa no cartão, já tinha uma resolução legal, e na época eu estava trabalhando, fazendo uma página de uma imobiliária, e eu precisava de uma máquina para poder fotografar os imóveis. E acabei comprando essa maquininha aqui para fazer esse trabalho. Ela ainda está funcionando, inclusive, tá? Essas máquinas, elas são meus xodós, elas ficam expostas aqui, ó. Aqui é a minha galeria. Tem inclusive uma câmera de VHS aqui que eu também usei bastante. Depois das máquinas digitais, aí começaram a aparecer no mercado, então, os celulares, né? Celular que já tinha uma capacidade legal de resolução, e acabaram meio que tomando o lugar dessas máquinas digitais. Semana passada, ou semana retrasada, eu estive mexendo numas gavetas e achei uma série de fotos antigas que eu tirei com essa Pentax aqui. Normalmente, ou a maioria delas, eram fotos da Daniela. Como eu disse, a Daniela era a minha cobaia. Eu fazia foto com ela com dupla exposição, fundo preto, várias exposições no mesmo quadro, enfim. E daí eu acho que a Daniela foi uma das crianças mais fotografadas no Brasil. Tentei organizar essas fotos num álbum maior e não consegui. Lembrando que naquela época a gente tirava foto e não sabia o resultado, só ia saber o resultado depois de revelado. A gente recebia aqueles álbumzinhos com 12, 36 fotos que a gente mandava revelar. Geralmente de um dia para o outro ficava naquela angústia para ver as fotos reveladas. E esses álbuns aí que eu achei, né, da Daniela, e tentei organizar num álbum maior, mas sinceramente são tantas fotos que não couberam nenhum álbum. Então elas vão ficar mais um tempo na gaveta. Um beijo, fiquem com Deus.